A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nandade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números. Porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna. Livro. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, para o comunicado é também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteio não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós e provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, todos podem ter a graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se ajudar conosco, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrado no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glória ao Senhor Deus, vamos à oração para dar início ao sorteio dos dois primeiros livros de hoje, logo após os 70 santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja Vita Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar no seu espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e um muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 16 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor e Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifique cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos dois primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O primeiro livro de hoje é de 1 Crônicas, com 23 capítulos. E o segundo livro de hoje é Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11, é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Davi, rei de Israel. 1 Crônica contém 47 versículos. Todo Israel se juntou a Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, sendo Saul ainda rei, eras tu que conduzia Israel na guerra, e o Senhor, o teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo, Israel, e será governante sobre o meu povo, Israel. Quando todos os anciãos de Israel vieram até o rei a Hebrom, Davi fez uma aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi a todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Vamos para Abacuque. Com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2.
Abacuque, capítulo 2, é o segundo livro de hoje, que contém 20 versículos. Castigo dos caldeus, sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler, porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, junta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Vamos à oração para dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 5. Filipenses, vou deixar aqui Filipenses, a oração 5. Já tem um livro ali sorteado. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Mas antes de eu começar a sortear os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele, e um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos já iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que hoje
rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par, logo após eu falarei o ímpar. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. O livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo 3. Filipenses capítulo 3 para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Que contém, o capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos. Prosseguindo para o alvo, não que já a tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberania, vocação do Senhor Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos em sentimentos. E se pensais de outra maneira, também o Senhor Deus o revelará. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. O livro de Juízes com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro dos Juízes. Capítulo 10. Juízes, capítulo 10 para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 10 do livro dos Juízes contém 18 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Juízes, capítulo 10. Tola e Jair, depois de Abimeleque, que levantou-se para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, ele habitava em Sami, na região montanhosa de Efraim. Liderou Israel 23 anos, morreu e foi sepultado em Sami. Depois dele levantou-se Jair Gileadita e liderou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. Tinha 30 cidades em Gileade que se chamam Avote Jair até o dia de hoje. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Rebanho santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 2 do livro de 2 Samuel contém 32 versículos. Davi é ungindo o rei de Judá. Depois de algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá, e informaram Davi: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Saul.
Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro de Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 19. Jeremias, capítulo 19, para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 19 do livro de Jeremias contém 15 versículos. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo os anciões do povo e os anciões do sacerdote. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro. Apregou a ele as palavras que eu te dizer. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ouvi, trarei tão grande desastre sobre este lugar que fará retingir os ouvidos de quem quer que dele ouvir. Pois me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso e outros deuses que nunca conheceram. Nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá encheram este lugar de sangue de inocentes. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55, segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da segunda Crônicas, capítulo 19. Segunda Crônicas, capítulo 19, para o Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 19 do livro de Segunda Crônicas contém 11 versículos. Jeú repreende Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar o que eles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes sagrados da terra e dispuseste o coração para buscar o Senhor Deus. Habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 15, Ezequiel, capítulo 15, para o Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. O capítulo 15 do livro de Ezequiel contém 8 versículos. Jerusalém, uma videira inútil. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, que é o pau da videira, melhor que qualquer outra árvore do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para lhe pendurar algum traste. E depois que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado.
Serviria, pois, para alguma obra? Rebanho Santo de número 20, 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. E o livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo para esse rebanho. Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35, para o rebanho santo de número 22, 50, 19 e 51. O capítulo 35 contém 35 versículos. O Senhor Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito do Senhor Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 13. Lucas, capítulo 13, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 13 do livro de Lucas contém 35 versículos. A necessidade de arrependimento. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes: Senhor Jesus, pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos igual de modo perecereis. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. E o livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Antes de eu ministrar o capítulo, de sortear o capítulo do livro de Daniel, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que ela explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população desses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu
consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na causa dos milhões, faça um desafio na causa dos milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDinha. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 36 e 35. Capítulo 2 do livro de Daniel contém 49 versículos. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que se declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho quando vieram e se arrependeram e se apresentaram diante do rei. Este lhe disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: o rei vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Primeira Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro com 22 versículos. Primeira Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Capítulo 19 contém 21 versículos. Elias foge de Jezebel. Ora, Acabe fez saber a Jezebel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e diz: assim me faça os deuses e outros tanto, e até amanhã estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Ruth, com 4 capítulos. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Ruth, capítulo 4.
contém 22 versículos. A genealogia de Davi, assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que lhe concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador e seja famoso em Israel no nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 a 53. 18, 54, 17 a 53. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7 para o Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 7 contém 40 versículos. O casamento. Ora, quando as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, por causa da prostituição, porém cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 6. Efésios capítulo 6 para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. Efésios capítulo 6, que contém 24 versículos. A armadura do Senhor Deus, nos demais irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vestível de toda a armadura do Senhor Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, assim contra os principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura do Senhor Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com verdade, vestida a couraça da justiça. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao livro. Glórias ao Senhor Deus. Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. O capítulo 6 do livro de Esdras contém 22 versículos.
Término a consagração do templo. Então Tatenai, governador da região oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim fizeram com toda diligência, conforme decretara o rei Dário, de modo que os anciões dos judeus iam edificando e prosperando sobre a pregação do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandato do rei de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 a 63, 8, 64, 7 e 63. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo 6. Marcos, capítulo 6, contém 56 versículos. A morte de João Batista. Ouviu isso o rei Herodes, pois o nome do Senhor Jesus se tornara notório. Disse: João Batista ressurgiu dos mortos. Por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: e Elias, diziam outros: é profecia, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Zacarias capítulo 7. Para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Capítulo 7, que contém 14 versículos. Justiça e misericórdia. No 4º ano do rei Dário veio a palavra do Senhor a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Cerezer, Regem, Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por tantos anos? Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 11. Gênesis capítulo 11 para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Capítulo 11 do livro de Gênesis contém 32 versículos. A torre de Babel. Ora, a terra toda tinha uma só linha e uma só maneira de falar. Partindo ele do Oriente, acharam uma planície na terra de Sineá e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu. Toquemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que o Filho dos Homens edificava. Perdão. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3 para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro.
2 Pedro capítulo 3, contém 18 versículos, o dia do Senhor. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante de vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da Tua Santa Palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam todas livres, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje para a meditação de todos vocês. É o livro de Atos, é o penúltimo livro de hoje, com 22 capítulos, e o livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 26. Atos, capítulo 26. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 26 contém 32 versículos. Paulo testifica perante o rei Agripa. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para te defenderes. Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: teme por contente, ó rei Agripa, de que perante ti que haja hoje de defender que todas as coisas que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço que me ouças com paciência. Minha vida, desde a mocidade, que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus já sabem. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Amós com 9 capítulos. Capítulo 9. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, que contém 15 versículos. Israel será destruído. Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis para que estremeçam os umbrais, fazer tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum conseguirá escapar. Ainda que cave até as profundezas da sepultura, minha mão os tirará dali. Ainda que suba ao céu, dali o farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, eu os buscarei, dali os tirarei. Ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Ainda que vão para o exílio diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles, para o mal, não para o bem. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei ler uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, que o prêmio
que os valores somados para quem provar que são mentira ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as duas igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Nesse momento, mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 15. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 35. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 13. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 9. Você que mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 19, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 6. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 7. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 11. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 26. E você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 9. Eu irei ler mais um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes, dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, hoje vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos de sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados.
E eu vou repetir para vocês, e eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias, para logo após eu repetir os números que foram sorteados. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 18, 1 Crônicas 11, o 15, Abacuque 2, o 5, Filipenses 3, o 3, Juízes 10, o 4, 2 Samuel 2, o 20, Jeremias 19, o 2, 2 Crônicas 19, o 11, Ezequiel 15, o 22, Êxodo 35, o 21, Lucas 13, o 7, Daniel 2, o 13, 1 Reis 19, o 3, Ruth 4, o 9, 1 Coríntios 7, o 10, Efésios 6, o 1, Ex 16, o 19, Marcos 6, o 17, Zacarias 7, o 12, Gênesis 11, o 14, 2 Pedro 3, o 8, Atos 26, o 16, Amós 9. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, membro, inscrito ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de vocês receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos, a partir da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @igreja, AIG 1 318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15, e também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você levar um dos templos físicos para a sua região, e se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias. Lembrando que os obreiros conosco recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, Paraguai, Uruguai, Canadá, Inglaterra, vocês da Alemanha, Dinamarca, Colômbia, Turquia, Espanha, Japão, Itália, Chile, França, Argentina e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.